Olá pessoal, Denis Shima aqui. Como que vocês estão? Hoje estamos fazendo aqui um conteúdo, né? Justamente para reforçar, né, a questão da escalinha pentatônica, né? A gente tem feito várias lives aí durante a semana sobre a questão da escala pentatônica, né? Então, uma escala muito bacana para a gente que está iniciando, né, esses estudos do saxofone. Então, se você ainda está iniciando, é uma escala muito bacana para você poder já improvisar, né? Então, eu tenho falado nas lives, né, que a gente acaba tirando duas notinhas dentro da escala de Dó maior. Então, a gente acaba facilitando, né, esse processo de aprendizado. Então, a gente evita as notas, né, Fá e Si, porque elas fazem, né, uma tensão com os acordes de meio tom. E essa tensão acaba prejudicando a estabilidade, né, da harmonia. Então a gente tira essas duas notinhas e a gente vai ter 5 notas, né, as notas pentatônicas, né? Então pegando de Dó, a gente vai ter Dó, Ré, Mi, Sol, Lá, né? Então Dó, Ré, Mi, Sol, Lá. Essas 5 notas a gente pode tocar em toda a extensão do saxofone. Isso que é bacana, porque a gente consegue decorar muito mais fácil essas 5 notinhas e o nosso foco acaba, né, sendo no ritmo. A gente consegue prestar mais atenção, né, no andamento da música, na criação da melodia, né, na construção do improviso. Então isso é muito bacana. Como a gente não vai ter o que a gente chama de avoid notes, né, notas evitadas, porque a gente tirou a nota Fá e o Si, então a gente consegue, né, improvisar com essas 5 notas em toda a região do saxofone. E é isso que a gente vai trabalhar no conteúdo de hoje, né? Porque nas lives anteriores a gente acabou, né, passando essas notinhas, né, da pentatônica de Dó maior de uma maneira rápida, né? Então hoje a gente vai trabalhar um pouquinho essa escala. A gente também pode fazer uma brincadeira, né? Atividade musical, fazendo pergunta e resposta. Isso é muito bacana, né? Então a gente consegue hoje trabalhar mais a fundo nessa escala de Dó maior pentatônico, tá bom, pessoal? Às vezes eu vou estar olhando para cá, né? E não para cá para vocês, porque justamente aqui na minha frente tem a tela, né? Tem um monitor aqui na minha frente, fica mais fácil para eu não me perder, né? Para ver se o sax está posicionado corretamente, né? Então fica mais fácil. Embora a câmera esteja aqui, né, olhando para vocês, eu vou estar muitas vezes, né, agora praticamente olhando aqui para o monitor da tela, ok? Então vamos lá, pessoal. Para a gente começar já aquecendo, né, vamos dar uma afinadinha no sax, né? Então lembrando, né, eu sempre falo da embocadura, né, que a gente deve trabalhar, né, na afinação do saxofone com duas embocaduras, né? Então a gente vai tocar o Fá sustenido grave, vou mostrar aqui para vocês. O Fá sustenido grave, né? E o Fá sustenido com registro, certo? Então, com isso, a gente consegue, né, afinar o saxofone de uma forma mais adequada, né? Uma forma correta, porque a gente vai utilizar a embocadura com a câmara interna O para fazer esse Fá sustenido grave e a câmara interna no E para fazer o Fá sustenido com esse registro, né? Então, com isso, a gente vai ter duas câmaras internas diferentes, né? Muitas vezes a gente vai tocar o grave, mas a gente faz a câmara interna muito tensa, né? Pensando no I. E daí a afinação vai subir e a gente vai acabar afinando o saxofone de uma maneira errada, né? Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu pegar aqui o Fá. Então, agora a gente começa pelo Fá sustenido grave, né? Pensando no O, tá? Vamos lá.
Então, o agudo tá um pouquinho baixo, né? E eu tô fazendo a câmara interna com E, só que a afinação tá um pouquinho baixa. Então, eu vou empurrar um pouquinho a boquilha para dentro do tudel, né? Para dentro, porque hoje a gente está com uma temperatura mais fria, então até aquecer o saxofone demora um pouquinho, né? Então, vou empurrar aqui, ó. Um tico, tá? Um cabelinho. Vamos ver de novo. É isso aí. Então já afinamos o sax, né? Então isso é legal para quem ainda não sabe como afinar o saxofone, né? Utilizar o Fá sustenido do grave com a câmara interna no O, né? E depois o Fá sustenido com registro, com a câmara interna no E, certo? Então com isso a gente consegue regular a afinação do saxofone sem alterar, né, a embocadura, né, e sem comprometer toda a construção do saxofone, porque se a gente afinar, né, o grave tensionando, a tendência é a afinação subir, o que a gente vai fazer? A gente vai acabar tirando a boquilha da posição correta, né? E daí quando a gente for tocar o agudo, já tá tudo desafinado, tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos passar agora a escala pentatônica de Dó maior, ou seja, Dó, Ré, Mi, Sol, Lá, certo? Eu vou até aqui passar aqui no piano também, para vocês escutarem, né, ó. Né? Dó, Ré, Mi, Sol, Lá. Então a gente tem aqui, né, essas notas, as 5 notinhas, Dó, Ré, Mi, Sol, Lá, só que a gente vai trabalhar em toda a extensão do sax, né? Então, primeiro a gente vai pegar essas 5 notas, Dó, Ré, Mi, Sol, Lá, e depois a gente continua, né, esse degrau subindo para a região mais aguda, mas mantendo a sequência, né? Então a gente parou no Lá, depois o que vem? Né? Paramos aqui no Lá, vem o Dó, depois com registro, Ré, Mi, Sol, Lá, Dó, Ré e o Mi, certo? O Mi é 4, né? Que é esse Mi com a palma, né? Então, o Ré e o Mi, certo? Então, isso que a gente vai tocar agora, tá? Então, vamos lá, ó. Vou fazer aqui, ó. Mudar aqui o microfone para não estourar no ouvido de vocês, de novo. Com um som tecnopop, né? Vamos ver como seria um som tecnopop com esse dó pentatônico, quer ver? Vamos ver. Saiu agora aqui de improviso, né? Vamos ver como é que sai, quer ver? Legal, né? Então, a gente tocou agora um tecnopenta, né? Agora vamos colocar outra levada só pra gente trabalhar e dar uma aquecidinha aí no dó pentatônico.
isso, pessoal, a gente brincar, né, com a escala, justamente porque é uma escala, né, relativamente fácil, né? A gente vai ter o Dó, Ré, Mi, Sol, Lá. E depois a gente vai repetindo essa sequência, né, pela região do saxofone. Então a gente começa com o Dó grave e vai passando pelas outras notas, né, outras regiões, média e aguda também, né? Então a gente tem que pegar essa fluência, né? Você pegar essa escala de Dó pentatônico e ficar brincando mesmo, explorando, né? Se ficar difícil, né, fazer ritmos variados, estipula um ritmo. Então, semínima, né? No caso, um pulso para cada nota. Olha só. Tá aqui, ó, o pulso. Primeira coisa, lembra? Identificar o pulso. Tá, 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 tá. E se você tiver dificuldade ainda de começar com Dó grave, comece com qualquer outra nota, né, do saxofone, em qualquer região. O importante é você tocar essas notas, Dó, Ré, Mi, Sol, Lá. Não importa a ordem, né? Então, só o Fá e o Si que não vão entrar. Então, olha só, você vai fazer assim, ó. Tocar no pulso. Então começa dessa maneira, né? Se às vezes a gente tem ainda dificuldade de tocar ritmos variados, a gente estipula um ritmo. Então tocar no pulso. Daí você vai adicionando, né, elementos a cada etapa. O importante é você ficar fluente, né, nessa escala pentatônica, tanto, né, na região grave, média, aguda, e ter essa agilidade de mudanças de notas, né, degrau por degrau. Daí depois você pode tocar também, adicionar o silêncio. Então, da mesma maneira que você toca os pulsos, né, notas no pulso, você pode adicionar também o silêncio, né, em um pulso, para ficar também mais agradável, né? Então você vai brincando, ó, vamos lá agora. Eu vou tocar notas no pulso e silêncios também, silêncio, né, no pulso, silêncio no pulso. Vamos lá então, vamos ver como fica. Certo? Com isso a gente vai praticando, né? E deixando no dedo, né, essa escalinha, né? Então é importante a gente praticar, sem ficar preocupado, né, nesse primeiro momento, em ler a semínima, colcheia, semicolcheia. Não, é explorar, é uma brincadeira, né? Então você ouve, né, o playback e toca em cima, né? Vamos fazer agora uma maneira para você praticar agora. Então eu vou soltar o playback e você vai improvisar, né, no pulso e também quando você quiser adicionar silêncio, tá bom? Vamos lá, mais uma vez agora, só vocês agora, vamos lá.
Aê! Isso aí. Olha só, agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer pergunta e resposta. Então, só que a gente vai agora limitar. Ao invés de tocar as 5 notas, né, da escala pentatônica, a gente vai pegar somente 3 notinhas. Então, a gente vai pegar a nota Dó, mas só essa nota Dó aqui, ó, Dó 2, tá? Dó, Lá, Sol, tá? Então, tá aqui, ó, Dó, Lá, Sol, certo? Essas 3 notas somente agora nessa brincadeira. Então, eu vou tocar uma sequência, né, de notas, ou seja, Dó, Lá, Sol, e depois vocês respondem. Não necessariamente tem que ser exatamente o que eu fiz, mas vocês vão criar, só com essas 3 notas. Tem que usar Dó, Lá, Sol. Pode ser só o Dó, pode ser o Dó e o Lá, ou pode ser o Sol, vocês que vão fazer a combinação, tá? Então, o Mi, Ré, Dó aqui embaixo não vão entrar, nem as notas no agudo, só essa região média, Dó, Lá, Sol, tá? Então, eu vou fazer uma frase, certo? E vocês respondem, tá bom? Criando a versão de vocês, tá? Vamos lá. Vou até levantar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo para ficar melhor, para vocês verem meu dedo melhor, né? Meu rosto não importa, né? Nem quero, né? O importante aqui são os dedos, né? Agora aqui, né? É melhor vocês olharem meus dedos. Meu rosto, né? Muito feio, não precisa olhar, tá? Vamos lá. Então, vou ficar aqui. É legal que é importante, meus olhos não precisam olhar para meus olhos. Importante do nariz para baixo, precisa olhar aqui a embocadura, tá bom? Então, se eu ficar aqui, ó. Aqui que é importante vocês olharem, tá? Se eu tô fazendo bochecha, se o meu queixo tá no O, está no E, está no I, tá? Isso que importa. Vou até virar um pouco mais de lado, né? Então, vou até levantar aqui o microfone também. Vamos lá. Aqui, para ficar bem bacana. Isso, ó. Vou levantar aqui a correia. Ótimo. Daí vocês conseguem pegar daqui do nariz para baixo, né? E olhar aqui a digitação, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Vou até abaixar agora para falar com vocês. Isso. Então, agora, a gente vai fazer pergunta e resposta, eu usando só as 3 notas, Dó, Lá, Sol, tá? Então, vamos lá. Vamos na prática. Yes! Então é isso, né, pessoal? A ideia é ficar fluente, né, na escalinha, de modo que você consiga também, né, criar, né? Então isso que é bacana, né? Por isso que eu falo que essa abordagem Orff é super bacana, né? Utilizada muito na Europa, Japão, Estados Unidos, né? Aqui no Brasil também. E esse jeito de ensinar música, né, na iniciação, tanto para criança como para adultos, é muito bacana, né? Porque você já começa de cara tocando na prática, né?
e já improvisando, né? Porque a natureza do ser humano é criar, né? Então isso que é legal. Se você não cria, né? Não constrói, não aprende um instrumento na prática, a gente acaba se frustrando, né? Então, se ficar muito na teoria nesse começo, você acaba ficando limitado, porque ainda você não desenvolveu essa capacidade, né, de você absorver, né? Então, assim como na fala, a gente tem que praticar, né? Na fala, a gente precisa praticar o quê? Falando, né? E no estudo do instrumento também, a gente precisa aprender a tocar o quê? Tocando, né? Mais pra frente, depois, quando você já interiorizou todos os elementos musicais, já está dominando os ritmos, escalas, tudo, daí sim é algo natural. Você, consequentemente, vai estudar leitura de partitura, se aprofundar na teoria musical, né? Mas enquanto isso, é importantíssimo, né, praticar, né? Então isso que é bacana, tá bom? E a escala pentatônica, para quem está iniciando, é uma excelente ferramenta, tá? Agora, olha só, pessoal, eu vou compartilhar com vocês, embora eu esteja falando que, né, a partitura seja algo mais para frente, eu só vou colocar aqui na tela só para efeito didático, para vocês entenderem o que eu estou fazendo, porque isso é tudo passado aqui, né, por imitação. Então eu toco, vocês escutam, mas é só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo, tá bom? Então, para efeito didático, tá? Então, olha só, eu vou compartilhar aqui minha tela. Vamos lá. Por aqui. Vamos ver. Isso, vamos ver aqui, ajeitar direitinho. Papapum, papapi, papá. Aí, maravilha. Então, olha só. Agora, o que a gente vai fazer? A gente está falando sobre a escala pentatônica, né? Então, é uma maneira de vocês visualizarem o que a gente fez, né? E algumas ideias para você trabalhar com as notinhas, né? Então, nessa partitura, né, o que a gente fez, você começa a entender alguns motivos melódicos, pergunta e resposta, né? Então, isso que é bacana. Não sei se dá para pegar meu cursor aqui, se ele aparece. Ah, agora está aparecendo. Show. Então, vocês olham aqui, né? A gente vai ter aqui o primeiro compasso, o primeiro bloquinho. No segundo compasso, olha só, eu coloquei silêncio, porque assim como a fala, é importante a gente ter silêncio também no improviso ou quando a gente está conversando, né? Depois, no terceiro compasso, seria uma resposta, né? Dessa primeira frase, né? Então, tipo, olá, tudo bem? Olá, eu estou bem, né? Então, seria como se fosse uma pergunta e resposta, assim que é legal, né? Quando a gente constrói um solo, né? Tem que ter uma sequência, uma lógica, né? Pensando justamente numa frase, por isso que a gente fala frase musical, né? Daí depois aqui uma pausa de novo. Daqui eu já adicionei um outro elemento, né? Se vocês olharem aqui já tem um outro elemento rítmico que também se repete aqui, mas também muda para o grave. Então já seria também uma outra pergunta e resposta, certo? Eu vou tocar essa frase só para vocês perceberem o que eu estou falando, tá bom? Vamos lá. Daí, esse último dó seria a volta de novo, né, na partitura, né? Então, eu fiz como se fosse uma brincadeira, né, escrita, só para vocês sentirem como funciona, né, essa questão, né, de construir um improviso, como é legal a gente, né, trabalhar esses motivos melódicos, né, pergunta e resposta, né, e com isso a gente acaba criando, né, um solo interessante para quem está escutando. Porque imagina eu começar improvisando sem pausa e qualquer nota que a gente fala, né? Olha só como fica sem sentido, olha só.
tem uma hora que você não aguenta mais, né? Porque você escuta uma maçaroca, né? Não tem respiro, não tem nada, não tem uma coerência, né? De uma frase para outra, então acaba ficando sem sentido, né? Então é bacana a gente começar a perceber, né? Esses motivos melódicos. Então, se vocês olharem no primeiro compasso aqui, ó, a gente vai ter uma frase. Do, lá, do. Respirou? Resposta. Do, lá, sol. Respirou? Lá, né? Então depois já vai ter outra nota, né? Ó, de novo, ó. Do, lá, do. Do, lá, sol. Lá, do, ré, do. Né? Lá, do, ré, do. Quer dizer, já é uma variação daquele primeiro tema, né? Então, isso que é bacana, né? E depois a gente vai ter uma outra resposta, né? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um acompanhamento e vou tocar, né, esse solinho para vocês identificarem como ele se ajusta numa música real, né? Num acompanhamento real, tá bom? Vamos ver aqui. Deixa eu abrir aqui. Então, vamos lá. Vocês perceberam que legal? Esses silêncios, né, acabam ajudando também, né, na construção do improviso. Agora, só uma errata aqui na partitura, que eu coloquei no compasso número 5, né? Vocês estão olhando aí que vai ter lá, do, ré, do, né? Só que está escrito embaixo do, ré, mi, né? Na verdade, eu estava passando hoje, né, essa partitura no editor de partituras, e essa frase eu tinha pensado no do, ré, mi. Só que depois eu mudei e desci pro lá, justamente para não ficar igual a primeira frase, o primeiro compasso, né? Então eu acho que, só para vocês saberem que no compasso 5, né, no quinto compasso, embaixo tá errado. O certo seria lá, do, ré, do, tá bom, pessoal? É só para vocês perceberem a errata, né? Então, para corrigir aí, tá bom? No quinto compasso. Legal, pessoal. Então, só para finalizar, né? A ideia de hoje desse conteúdo é para mostrar a importância de você praticar essa escala pentatônica, né? Então, essa partitura que está aqui compartilhando com vocês, o Penta 1, na verdade é um exemplo, né, do que a gente pode trabalhar nesse improviso para a gente ficar, né, com a escalinha na mão, né? Então, isso seria a primeira, né? A primeira ideia básica para a gente construir um solo de pergunta e resposta, né? Aqui eu coloquei um acompanhamento em bossa nova, né? Olha só, agora mudando para o jazz, olha como fica bacana. Quer ver, ó? Só para vocês perceberem aqui, ó. Jazz. Vamos ver. Só ver o andamento que tá. Deixa eu ver. Isso, legal. Então agora a gente vai fazer o jazz. Daí eu já vou mudar um pouco, né, o swing. Olha só que legal, só para vocês olharem, tá? Então, para finalizar.
isso aí, pessoal. Então, hoje mais uma ideia, né, de utilização dessa escala pentatônica e espero que vocês tenham gostado hoje do conteúdo. Na verdade é o quê? Praticar, pegar essa escala maior, né? Escala maior não, pentatônica maior e praticar. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço e nos vemos semana que vem. Tchau, tchau. Abraço.